meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Hoje a gente vai continuar falando sobre tipologias de acervo. No caso, falaremos sobre metais. É muito comum nós encontrarmos vários objetos de metais em museus, sejam moedas, medalhas, candelabros, sejam objetos de adornos e diversos enfeites ou utilitários domésticos. Eles podem ser feitos de diversos materiais: ouro, prata, bronze, latão, ferro, cobre, bronze. De uma forma geral, todos esses materiais eles sofrem alguma ação do tempo e da umidade. Essa ação é chamada de corrosão. Vocês vão encontrar muito comumente em praticamente todos os acervos de metal, exceto os de ouro. Acervos de ouro, objetos de ouro, são extremamente estáveis e praticamente não acontece nada com eles. Eles não são muito suscetíveis nem à umidade e a nenhum tipo de ação de agentes físicos, químicos e biológicos. Quando a gente pensa na conservação desses materiais, a gente está pensando especialmente na questão com o ar. A gente está pensando na relação deles com o oxigênio e com a umidade, porque é isso que causa a maior parte dos problemas deles. Afinal, é esse processo de oxidação que vai alterar a cor, a forma, o peso e a estrutura de um objeto metálico. Nós também temos que pensar muito bem no acondicionamento desse tipo de material, porque é um fator significativo para a sua deterioração. Isso porque, se nós acondicionarmos dois materiais de metal diferentes em um mesmo lugar sem proteção e sem limpeza prévia, é possível que o material menos nobre sofra um processo de corrosão muito forte. Isso porque eles acabam criando um campo elétrico entre eles e o material que for, na tabela periódica, menos nobre vai sofrer o processo de corrosão que o outro material sofreria. Então ele acaba sendo corroído muito mais rápido. É muito fácil a gente ver um processo de corrosão se iniciando. Todo mundo já viu um objeto enferrujado, por exemplo. Esse é um dos processos que acontecem. Claro que a ferrugem serve para o ferro. Outros tipos de materiais e outras ligas elas vão ter outro tipo de oxidação. A gente também costuma ver na prata aquele envelhecimento, quando ela se escurece, aquela pátina que fica. Bem, aquilo não é necessariamente algo ruim e não faz parte do processo de corrosão da prata. Muito pelo contrário, essa camada da pátina ela costuma inclusive proteger a prata de processos profundos de corrosão. Por isso, é muito importante, de antes da gente limpar a prata, a gente estudar se isso deve ou não ser feito, porque muitas vezes pode acabar prejudicando em vez de melhorando a situação da peça. Inclusive, objetos de coleção como moedas, quando começam a sofrer esse processo de pátina, elas não devem ser, de jeito nenhum, higienizadas de forma abrasiva, porque se isso acontecer, a moeda acaba perdendo parte do seu valor. É importante que essas marcas do tempo elas fiquem presentes na peça para a gente também preservar a biografia dela. Em alguns casos, quando a pátina estiver prejudicando para a gente observar e analisar informações, detalhes da peça, a gente realmente deve fazer uma amenizada nisso, mas não há necessidade de retirá-la por completo. Um outro cuidado que a gente deve ter no acondicionamento de acervos metálicos é que eles não devem ter contato com materiais têxteis de origem animal. A gente falou um pouco sobre materiais têxteis em outro vídeo, então a gente tem que lembrar que o couro e a lã, por exemplo, elas também acabam tendo o processo delas de envelhecimento. E esse processo acaba soltando alguns óxidos. Esses óxidos eles também vão interagir com o metal e acelerar o processo de corrosão. Por isso, o ideal é que a gente acondicione eles em plásticos de polietileno ou polipropileno ou envolvidos em papel de seda neutro. Isso após o processo de higienização, que deve ser feito regularmente. Quando a gente pensa na higienização desses materiais, muitas vezes nos vem à mente aqueles materiais que a gente compra em supermercado que servem, por exemplo, para limpar prata. Isso é totalmente desaconselhável em casos de museus, porque esse tipo de material ele é muito tóxico e ele acaba trazendo malefícios para o acervo, principalmente porque muitas vezes não consegue tirar todo o excesso de produto que fica na peça. E esses acúmulos acabam trazendo também problemas futuros, como corrosão. Além disso, é importante que a gente não faça nenhum tipo de limpeza abrasiva, porque, como eu comentei, além de tirar
um pouco da história da peça e de desvalorizá-la, acaba ainda retirando às vezes algumas informações. Se você tem uma peça trabalhada ou com algum tipo de inscrição e você faz uma limpeza abrasiva muitas vezes, ou durante a história dela você repete esse tipo de limpeza, a gente acaba apagando as informações. Isso é uma perda inestimável para os objetos de museu, tendo em vista que a gente trabalha a pesquisa e a exposição deles e que a gente precisa muito dessas informações. Então, o que deve ser feito para a gente limpar esse tipo de objeto, para a gente higienizá-los, se a gente não deve utilizar os produtos de mercado? Bom, para casos de oxidação leve, o ideal é a gente fazer uma limpeza simples com flanela. Muitas vezes isso já vai resolver o problema. Se estiver um estágio um pouquinho mais avançado, nos materiais como ferro, alumínio, aço, cobre, bronze, a gente consegue fazer a limpeza com água e sabão, secando rapidamente. O ideal é que após a limpeza com água e sabão, que a última passada de água ela seja misturada com álcool, para que evapore o mais rápido possível. Também é importante que a gente faça uma secagem imediata e que não deixe nenhum resquício de água nessas peças. Uma outra forma que pode ser feito é com álcool. A gente pode limpar a peça com álcool passando com um paninho leve. Sempre pensando em não fazer nenhum tipo de movimento abrasivo. Se for necessário utilizar algum tipo de escova, o ideal é que seja de cerdas naturais, em geral, pelos de pônei. Uma outra forma de limpeza que a gente pode fazer é a utilização de álcool e amônia numa solução de metade a metade, para a gente conseguir submergir alguns acervos de prata para fazer essa limpeza, ou para a gente conseguir embeber uma flanela e fazer a limpeza com essa solução química. É uma forma muito barata, não é abrasiva e é uma solução muito eficiente que funciona na maior parte dos casos para corrosões médias. Em caso de processos de corrosão mais pesados que acontecem principalmente em objetos arqueológicos encontrados, a gente precisa passar por um processo um pouquinho mais drástico, que é a eletrólise. Como funciona a eletrólise? Lembra que eu falei de dois materiais metálicos juntos por muito tempo, que um acaba passando o processo de corrosão e de oxidação para o outro? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, só que de forma artificial. A gente acaba inserindo os dois objetos, né? Um objeto que é o que você quer realmente higienizar e um outro objeto que vai servir de sacrifício, ambos devem ser metálicos, dentro de uma bacia com água e algum outro tipo de substância, pode ser sal ou bicarbonato de sódio, por exemplo, para transformar a água em condutora. Então você vai ligar esses dois objetos a alguma carga elétrica. O objeto que você quer que seja higienizado vai ser ligado no polo negativo. E o objeto que você quer sacrificar, que em geral vai ser alguma coisa muito simples, como um prego, um parafuso, algo assim, você vai ligar na carga positiva. Depois disso, a ideia é que, com a carga correta, isso tem que ser feito por um especialista para a gente saber qual que vai ser o nível que a gente tem que colocar dessa carga para que não haja perda das informações no objeto, a corrosão vai acabar se soltando da peça. É um processo muito interessante, acaba ficando assim meio efervescente e parece mágica. Praticamente toda a parte oxidada se solta da peça. Se a gente errar na voltagem utilizada, a gente vai acabar perdendo partes da peça que a gente quer preservar. A gente vai acabar causando um dano contrário ao que a gente queria. Mas, de uma forma geral, é um processo amplamente utilizado em instituições museais, porque é muito barato e muito eficiente, e coloca pouco risco nas peças, se você souber o que você está fazendo. Eu já comentei várias vezes que quando a gente pensa em uma exposição, a gente também deve pensar em como esses objetos ficarão nas vitrines e como que eles vão ser preservados. Bem, eu já comentei que os acervos metálicos eles não sofrem muito com a luminosidade e que sofrem muito com a umidade. Então é importante que nas vitrines a gente coloque um pouco de sílica gel para absorver qualquer resquício de umidade que exista. Além disso, existem objetos que eles vão ter parte metálica e parte em outro material, por exemplo, medalhas, que muitas vezes têm uma parte em tecido. Como esses dois objetos precisam de cuidados diferentes, a gente sempre vai prezar pelo mais frágil, no caso, o tecido. Então, mesmo que o metal ele não necessite de um cuidado tão grande quanto a iluminação, o tecido necessitará. Então, a gente vai seguir aqueles requisitos de luminosidade que a gente já comentou no outro vídeo. Agora, vocês vão pausar esse vídeo e acessar o link que eu deixei aqui no box de informações, que é um vídeo sobre o processo de eletrólise, para vocês verem bem direitinho aquilo que eu falei para vocês agora há pouco.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia foi falar um pouquinho de outro acervo muito comum que a gente encontra nos museus e em coleções particulares, que são os metais, nessa tipologia de objetos. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau!